Litorânea nas escolas. Olá, você que nos acompanha através do Grupo Litorânea de Comunicação, seja bem-vindo ao projeto Rádio nas Escolas, uma iniciativa da Rádio e TV Litorânea e da Secretaria Municipal de Educação de Guaratuba. Hoje será o nosso terceiro episódio da Rádio Litorânea nas Escolas e você continuará conhecendo um pouco mais sobre a identidade da comunidade escolar, através de entrevistas exclusivas produzidas pela Litorânea com a colaboração de professores, alunos e a comunidade. E temos novidades para você. A programação da Escola Municipal Governador Moisés Lupion será exibida em 3 partes, ou seja, teremos 3 sábados com uma galerinha muito bacana. Hoje você irá acompanhar a primeira parte. Vamos conferir o que essa galerinha tem para mostrar? Roda! Olá, meu nome é Cauê Patrick da Silva Moura, estudo na Escola Municipal Governador Moisés Lupion. Sou da turma do 3º ano C, da professora Ariane e do professor Roberto. Eu e meus amigos vamos apresentar a nossa comunidade escolar para vocês. Assim como nós, cada escola também tem sua história. O professor Roberto Carlos da Costa, formado em História, vai nos contar quem foi Moisés Lupion. Olá, eu sou o professor Roberto, com 32 anos de magistério, sendo 23 anos só na Escola Municipal Governador Moisés Lupion. E por falar em Moisés Lupion, traçaremos aqui uma breve biografia daquele bravo e destemido governador que colocou o Paraná nos trilhos do desenvolvimento e do progresso, ligando cidades longínquas e isoladas à capital do Paraná. Moisés Ville Lupion de Troia nasceu na cidade de Jaguaraíva em 25 de março de 1908. Desde sua tenra idade, sempre se preocupou em ajudar sua família, trabalhando em várias atividades. Foi industrial, comerciante, empresário e contador. Em 1930, casou-se com Hermínia Rolim, neta de Telêmaco Borba, e tiveram 3 filhos. Hermínia faleceu em 1969 e Moisés Lupion contraiu seu segundo matrimônio com Vilma Ramon de Almeida Depfa. No cenário político, Moisés se filiou ao PSDB, que foi o Partido Social Democrático, em 1946, e se candidatou ao governo do estado em 1947, sendo eleito para a gestão 1947 a 1951. Concorreu ao Senado e foi eleito para uma das cadeiras, sendo sua gestão de 55 a 61. Em 1955, renunciou ao posto de senador e foi lançado candidato ao governo do estado pela segunda vez. Sua gestão foi de 56 a 61. Moisés Lupion sempre se notabilizou pelo seu grande comprometimento no desenvolvimento da agropecuária e industrialização, em progresso em ligar as cidades do oeste do Paraná à capital, para o escoamento das produções agrícolas. Assim como outras cidades do Paraná que enaltecem a grandeza e a importância dos trabalhos realizados em sua gestão como governador, Guaratuba apresenta um profundo teor de gratidão e agradecimento a esse governador, pois foi em sua primeira gestão que atendeu uma comitiva de políticos da cidade, que pediu a construção de uma rodovia que ligasse Guaratuba à BR-101, facilitando a comunicação com a capital. No final da década de 50, com a obra da rodovia concluída, o governador Moisés Lupion veio a Guaratuba para a inauguração e, em seu discurso, ele proferiu a célebre frase: "Guaratuba, levanta-te e anda." Embora a estrada ainda fosse precária, o contingente de turistas visitando Guaratuba foi crescendo a cada ano. Em 1960, houve planos para a navegação da travessia da Baía de Guaratuba, ações articuladas no meio político e empresarial da cidade, que levaram ao governador a necessidade dessa navegação que contribuiria muito para o progresso de Guaratuba. Moisés Lupion nomeou Ayrton Cornelsen como engenheiro-chefe do DER, que é o Departamento de Estrada e Rodagem da época, nessa empreitada, contratando o construtor, senhor João Português, para construir o primeiro barco de navegação na travessia de Guaratuba. Esse barco, denominado Caravela Ayrton Cornelsen, sendo sua estrutura construída com madeira, foi inaugurado em 1960, com a presença do governador Moisés Lupion e o prefeito da época, senhor Miguel Jamur. Pela eterna gratidão do município a esse brilhante governador, Guaratuba erigiu um busto na Praça Coronel Alexandre Mafra, no centro da cidade. Infelizmente, o ex-governador veio a falecer em 29 de agosto de 1991, com a idade de 83 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro.
Morte esta causada por uma infecção renal. Toda escola tem pessoas especiais. A nossa tem várias. Escolhemos 2 pessoas muito importantes para nós alunos, para enriquecer a história da escola. Elas são importantes porque fazem parte de nosso convívio. E estou falando da professora Silmari, que se aposentou nesse ano de 2023, e a professora Marisabel. Vamos conferir essa conversa riquíssima que tivemos com as professoras? Eu, professora Silmari, já fui ao museu dessa escola, estou aqui para fazer jus a esse projeto, dar um pouquinho do que eu sei, da minha experiência, da história, né? Nesse projeto lindo da escola Moisés Lupion e do município, né? Como a maioria me conhece, sou a professora Maria Isabel. Tinha saído dessa escola, retornei aqui e hoje estou aqui também para participar dessa maravilha que a escola está proporcionando para a comunidade, para conhecer um pouquinho da história da escola. A senhora já deu aula no Colégio Estadual Gratulino de Freitas? Sim, eu iniciei em 1981 minha carreira aqui na Escola Gratulino de Freitas. E foi maravilhoso porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, professoras, amigas maravilhosas que hoje já não estão conosco. A senhora foi apenas professora ou exerceu outros cargos? Fui professora dessa escola, fui diretora, saí por 9 anos daqui e retornei, estou aqui novamente trabalhando com vocês aqui. E com muito prazer, eu amo essa escola. Onde a senhora começou a lecionar? Eu comecei em 1981 na escola Adolfo Vercés, em fevereiro. Mas já em agosto eu vim para a escola Gratulino de Freitas. Quais foram seus desafios como professora ou diretora? Foram vários, né? Assim, hoje nós temos outros recursos, mas na época a gente não tinha muitos recursos na escola. Hoje está muito melhor para a gente trabalhar, né? Como era a educação no tempo que você começou a trabalhar como professora? Nossa, era totalmente a educação na época em que eu comecei a trabalhar totalmente diferente. Tinha algo especial porque nós tínhamos alunos da escola do Colégio Santa Gema e da escola de pesca aqui no Gratulino. E eles faziam uma diferença tão grande, sabe, que era muito bom dar aula. Mas a educação também era boa e hoje está melhor ainda, com mais possibilidades, com mais recursos. Queria eu ter todos os recursos que hoje os professores e vocês têm para fazer o melhor pela aprendizagem de cada um. A minha pergunta é, como a senhora trazia recurso para a nossa escola? A gente tinha bastante dificuldade naquela época. O que a gente fazia? Fazia bingos para obter recursos, né? Rifas para conseguir aquilo que a gente precisava, né? Porque hoje não há necessidade, a prefeitura, a Secretaria de Educação nos fornece tudo, né? Como a professora Silmari falou, está muito melhor de trabalhar hoje. Vocês e nós temos recursos maravilhosos para trabalhar. Antigamente era tudo difícil, então a gente precisava de comprar tinta para mimeógrafo e tantas outras coisas. Tinha que fazer rifas e tudo que aparecesse para a gente, doações, a gente até recebia na época, né, para poder ajudar com os recursos da escola. Quais foram os meios de tecnologia usados em sua época? As tecnologias existentes na época em que eu comecei, caderno, lousa, que é o quadro negro, né? A caneta, o lápis, a carteira, que antigamente ela era enorme
para 2 pessoas sentar. Foi assim o meu começo. Aí tinha aquela carteira também que era individual, mas os recursos eram poucos. O livro didático, sim. Aí foi o tempo, foi melhorando, veio evoluindo, desenvolvendo e hoje está nota 10, os recursos. Nós tivemos num período o mimeógrafo, que foi muito usado, tanto a tinta quanto a álcool, para poder fazer atividades aos estudantes. Tivemos também recursos pequenos, mas hoje, parabéns para a educação de Guaratuba. Na sua época de diretora, já viu magistério? Sim, já existia sim. Inclusive eu me formei no Colégio Gratulino de Freitas e continuou, e como tem até hoje, né? O Gratulino de Freitas. Professora Silmari, a senhora tem algum episódio interessante que ocorreu em sala de aula com os alunos? Olha, fatos interessantes em sala de aula. Eu posso dizer que tudo foi interessante na minha vida, principalmente os projetos que eu sempre realizei, tanto no Gratulino quanto no Moisés Lupion. Mas teve um fato dentro do projeto Descubra Guaratuba, que eu fiz num 4º ano. O aluno Lincoln, que tinha dificuldades para ler, eu trabalhei o uso do microfone na sala de aula e ele teve um desenvolvimento maravilhoso. E eu até me emociono, porque ele hoje não está mais entre nós. Foi uma grande conquista que eu tive e ele, o merecimento de evoluir, desenvolver, crescer como aluno nessa aprendizagem da leitura, da desenvoltura da leitura. A senhora tem algum episódio interessante em sala de aula com os alunos e professores? Gente, como professor, como falou a professora Silmari, acontece muitas coisas que a gente às vezes nem consegue gravar. É diário a luta da gente com os alunos, né? Teve sim, eu tenho um episódio que me marcou muito, quando um menino que, conversando com ele na sala, falando sobre a árvore, e ele me disse, como se fosse uma piada: ah, professora, na minha casa tem assombração, tem muita assombração. Falei, assombração? Como assim? É muita árvore com que faz sombra. Isso foi um episódio que marcou para mim até hoje, eu nunca esqueci. Foi muito engraçado. Mas a gente, como professora, está sempre tendo os episódios importantes, marcantes, né? Que tem aqueles alunos que são têm mais facilidade, aqueles que têm mais dificuldade, e a gente tem que trabalhar diferenciado na sala de aula para poder sanar essas dúvidas. A pergunta é: como era a Escola Municipal Governador Moisés Lupion quando ela foi criada? A Escola Moisés Lupion, quando foi criada, já tinha bastante estrutura, né? Porque as salas já existiam. Só foi melhorando a cada mês, a cada ano. Tivemos a nossa amiga Maria Isabel como diretora e muitas outras. Eu também fui diretora na Escola Moisés Lupion. E todos, tanto o professor quanto os diretores que passaram por aqui, coordenadores, orientadores, os próprios pais, procuraram fazer o melhor pela escola, onde o seu filho, sua filha estudava. Houve alguma mudança na educação desde a sua época de diretora? Foram muitas mudanças, muitas e muitas, melhorando em questão da tecnologia.
aumentando a sala de aula. Essa maravilha de trabalhar com os surdos, professores especializados. A nossa escola é maravilhosa. Eu saí daqui, fui para outra escola, fiquei 9 anos fora e voltei para cá. E aqui eu acho que vou encerrar a minha gestão. Mas é muito bom o que cresceu, o que a Secretaria de Educação, com a nossa secretária no momento e o nosso prefeito, proporciona o crescimento da escola. A diferença é muito grande, é maravilhoso. Para vocês foi muito bom, né? Na época da gente, a gente teve um pouquinho mais de dificuldade, né? Questão de merenda escolar maravilhosa. Hoje para vocês, né? Antigamente não era essa facilidade em todos os sentidos. Livros maravilhosos que vêm para vocês. Então os nossos gestores estão de parabéns e a nossa escola também. Vocês sabem que eu não trabalho mais aqui porque chegou o dia da minha aposentadoria, né? Mas foram 42 anos aqui. E eu trabalhei com muito amor, dedicação, comprometimento, principalmente quando eu peguei a parte do projeto de leitura e do projeto de matemática também. Por isso, gente, eu digo para vocês, ler é realmente viajar na imaginação. É dar oportunidade para a cabecinha se encher de ideias, de sonhos, dentro de uma realidade também. Por isso, não deixem de ler. Jornal, revista, gibi, literatura, cartaz. Leiam, se informem. Ali vocês irão descobrir como se escreve a determinada palavrinha, que ideia você vai ter para concluir uma frase, ideias para outros textos. E o Guaratubinha fez essa parte aqui na escola Moisés Lupion, iniciando na época, né, do Covid. Mas desde que eu peguei essa incumbência dentro desse projeto de leitura, foi maravilhoso estar com vocês. Sejam luz, façam do livro um caminho para as conquistas que virão na vida de vocês. Gente, eu quero que vocês suguem esses professores. Vocês são maravilhosos. Eu voltei para cá, mas eu estou encantada aqui com o progresso que teve a escola, né? Desses 9 anos que eu fiquei fora, assim, com o trabalho dos surdos, vocês aprendendo Libras, falando com os amiguinhos aí fora. Gente, eu estou encantada, realmente. Inclusive, eu estou fazendo Libras agora, para poder conversar com os colegas de vocês, que nós temos bastante crianças surdas aqui na nossa escola, mas todos se comunicando. Eu acho lindo, maravilhoso. Eu acredito que eu também, ano que vem, estarei me aposentando, mas vou me aposentar feliz da vida no local onde eu iniciei minha carreira e vou encerrar, se Deus quiser. Mas assim, vocês estão de parabéns, vocês são crianças maravilhosas, vocês estão numa escola sensacional. Então aproveitem esse momento, como a professora Silmari falou, leiam, levem livro para casa, porque a escola tem livros ótimos aí para vocês ler, e leitura é cultura. Quanto mais vocês lerem, melhor. Vocês estão de parabéns, crianças. Um beijo a todos. Na sua comunidade escolar, tem pontos turísticos? Na nossa tem, confiram. O que é a Casa da Cultura e qual é a sua função em Guaratuba? Então, nós estamos aqui na Casa da Cultura, que é o Casarão do Porto, o antigo Casarão do Porto. Por que ele leva esse nome? Porque aqui na nossa frente existia o porto
de passagem e aqui era o casarão em frente ao porto. Essa casa, a construção dela é de 1822, 1825. Então ela é uma casa bastante histórica. Aqui já foi casa do Gratulino de Freitas, já foi a primeira escola, também já foi casa de vice-prefeito, já foi restaurante. Hoje, desde o ano de 2009, a Casa da Cultura, o casarão abriga a Casa da Cultura. Então, ela passou a ser da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e hoje a gente tem aqui como se fosse um museu com fotos antigas. A gente conta toda a história da cidade através das fotos. A construção da casa ela é original desde de 1822, a parte de fora. A parte externa, as portas e as janelas. Dentro teve uma reforma. Mas lá fora, a construção toda dela é de sambaqui. Sambaqui era muito tradicional nas comunidades litorâneas, onde tem praia em todo o Brasil. Então é conchinha do mar, pedra do mar, casca de ostra. E para dar a liga, para poder sustentar o sambaqui, eles utilizavam o óleo de baleia. Então toda a casa ela é histórica nesse sentido. Hoje, essa casa ela é um patrimônio histórico tombado pela Secretaria do Estado da Cultura. Então, qualquer reforma que a gente for fazer na casa, vamos tirar essa parede, vamos mudar a cor da parede, a gente precisa pedir autorização da Secretaria do Estado. Então, ela faz parte do patrimônio, do arquivo do patrimônio estadual do Estado. A função em Guaratuba é realmente resgatar essa questão histórica. Então, a gente abre, a Casa da Cultura ela fica aberta de domingo a domingo, ela não fecha, só fecha para almoço. Então, as pessoas vêm aqui visitar e a gente conta realmente sobre as questões históricas. A gente recebe muitos moradores antigos. Muitos deles são netos, filhos das pessoas que estão nas fotos. Então as pessoas vêm aqui, contam um pouquinho da história, a gente conversa com elas, a gente entende, por exemplo, quem foi a família Gratulino de Freitas, a gente explica para o turista, para os visitantes, para os moradores. Então a nossa função aqui, a função da Casa da Cultura hoje, é realmente resgatar a história da cidade, que tem 252 anos. Qual é a importância da Praça dos Namorados em Guaratuba? A Praça dos Namorados é o nosso marco zero da cidade. Então Guaratuba começou aqui. Lá no dia 29 de abril de 1771, o coronel Afonso Botelho, ele veio até aqui e ali onde tem aqueles três pilares foi onde ele falou que deu por fundada a Guaratuba. Só que o nome Praça dos Namorados é o apelido dessa praça. O nome oficial dela é Praça Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza. Ela leva esse nome em homenagem ao nosso fundador. E hoje ela é um dos pontos turísticos mais visitados diariamente, por conta do melhor pôr do sol do litoral. Aqui na Praça dos Namorados foi eleito o melhor pôr do sol das 7 cidades do municípios do litoral e um dos 10 melhores do estado do Paraná. Então a gente tem essa importância, esse grande significado para Guaratuba por conta do atrativo turístico mesmo. E a Praça dos Namorados tem toda essa simbologia, porque Guaratuba começou aqui. Então o começo da nossa cidade, o marco zero é aqui na Praça dos Namorados. Porque essa igreja é centenária. Essa igreja, ela é centenária, na realidade ela é bicentenária, porque ela tem mais de 200 anos de história. A igreja, ela foi construída em 1768, antes da fundação da cidade. Quando o coronel Afonso veio para Guaratuba, ele falou que aqui teria que ter uma igreja e uma bica de água. Então, quando ele chegou, já existia a construção da igreja. E ela sempre foi dessa forma, com as paredes brancas, as portas e janelas azuis, esse pé direito bem grande, que é o teto, a distância do chão ao teto, bem alto, e ela arcada assim, com a arquitetura colonial. Conta a história de Guaratuba que aqui na igreja foi o primeiro cemitério. Até os 80 anos de Guaratuba não existia cemitério na cidade, então as pessoas eram enterradas aqui. As pessoas que tinham muito dinheiro,
elas eram enterradas ali naquela parte da frente, perto do altar, porque elas acreditavam que elas estariam mais perto de Deus. As pessoas que tinham uma classe média, elas eram enterradas nessa parte do meio. Os pobres eram enterrados mais próximos da porta. E os povos escravizados eram enterrados fora da igreja, porque eles não tinham direito de estar aqui. Em 2014 teve uma reforma na igreja, eles encontraram alguns ossos, uma ossada dessas pessoas aqui. Fizeram um teste de DNA e descobriram que era da família Miranda Coutinho, uma das primeiras famílias que veio para Guaratuba há 252 anos atrás. Uma outra curiosidade da igreja é que aqui aconteceu a lenda da noiva de Guaratuba. Já ouviram falar? Sim. A noiva de Guaratuba, ela veio casar no dia 30 de maio de muito tempo atrás. Quando ela chegou aqui, o noivo dela não estava, ela foi abandonada no altar. Então ela ficou desesperada, saiu correndo, subiu no campanário, que é aqui do lado da igreja, do lado de fora, e se jogou e morreu. Conta a lenda que todo dia 30 de maio, a noiva está aqui na frente da igreja, de um lado para o outro, o espírito dela procurando o seu amado. Eu não vim e nem quero vir ver, que eu tenho medo. Gente, outras histórias é que essa igreja também, a construção dela também é feita de sambaqui, e elas foram feitas pelos povos escravizados, foram eles que construíram a igreja. Então, a grande importância que a igreja tem para a nossa cidade é que ela é hoje o prédio mais antigo de Guaratuba, de toda a cidade, da área rural ou da área urbana. O prédio mais antigo é esse aqui, por isso que é igreja centenária, porque tem mais de 100 anos de história. Hoje ela tem 260, se eu não me engano. É verdade que essa é a primeira fonte de água em Guaratuba? É verdade, sim. A gruta é a primeira fonte de água cristalina em Guaratuba. Aqui é conhecido como Fonte do Itororó ou Gruta da Santa, mas o nome oficial é Largo de Nossa Senhora de Lourdes. Até os anos de 1934 não existia água potável na casa das pessoas. Então elas vinham até aqui, a Fonte do Itororó, na Gruta da Santa, pegavam água com bacia, com balde, com jarro e levavam para suas casas para cozinhar, para poder tomar banho e para poder beber essa água. Na Fonte da Carioca, elas lavavam as roupas. Lá é conhecida como Fonte da Lavadeira. Esse morro aqui que tem em volta da gruta chama-se Morro Espia-Barco. E o Morro Espia-Barco, ele tem 3 fontes. A Fonte do Itororó, que é essa que nós estamos, a Fonte da Carioca e a Fonte do Leão. Então, aqui que as pessoas vinham pegar água para levar para suas casas. Diz as lendas e as histórias que aqui é água cristalina e água pura, água abençoada, água santa, pelo fato de ser próximo à imagem de Nossa Senhora de Lourdes, e também quando o pescador encontrou a imagem da pomba do Divino Espírito Santo, ele lavou nas águas cristalinas. E a gente pode comprovar, as pessoas vêm aqui, faz os seus pedidos e a gente consegue comprovar através dessas placas. Todas essas placas são placas de agradecimento pelas graças que as famílias alcançaram. A gente tem placa de 2023, mas a gente também tem placa de 1932, de 1935. Então são placas bastante antigas e essa história da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, da Fonte do Itororó, comprova isso. Outro fato e outra história que eles contam é que quem bebe água da Santa sempre volta para Guaratuba. Isso é um ditado popular. Quando a pessoa vai embora, morou em Guaratuba, foi embora e voltou, eles falam, bebeu água da Santa. E é exatamente isso. Quando bebeu água ali, as pessoas sempre voltam para a cidade. Então aqui é um espaço onde as pessoas fazem suas orações, seus agradecimentos, mas também, até hoje, tem muitas famílias que vêm buscar dessa água para levar para sua casa, para pôr no filtro e bebem desta água. Então aqui, o Largo de Nossa Senhora de Lourdes, a Fonte do Itororó, encostadinho com o Morro Espia-Barco, nos conta essa história. 2 famílias bem tradicionais para a cidade mandaram construir essa gruta, que é igualzinho lá em Lourdes, na França, e uma outra família deu a imagem de Nossa Senhora de presente para a cidade. Essas outras imagens que a gente vê aqui são as imagens que as pessoas deixam
quebram nas suas casas, elas não querem jogar fora, então elas depositam aqui na Gruta da Santa. Esse lugar é um lugar abençoado. Vocês sabiam que a nossa escola compartilha a estrutura física com o Colégio Estadual Gratulinos de Freitas? É isso mesmo, pessoal, e temos uma parceria muito legal. O Colégio Gratuliano de Freitas oferece o curso profissionalizante Formação de Docentes, onde muitos desses alunos são estagiários na rede municipal de ensino na nossa cidade. Inclusive, nossa escola tem vários estagiários. O Colégio Gratuliano de Freitas também oferece o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tem o CELEM de Espanhol e Libras. Não podemos esquecer da robótica, onde já houve premiações. Vamos ouvir uma pessoa que faz parte da equipe administrativa do Gratuliano de Freitas e as estagiárias do curso de formação de docentes. Oi, meu nome é Lucas André. Minha pergunta é: quais são as vantagens e desvantagens de ser secretária? Particularmente, eu não vejo desvantagem. Eu vejo vantagem em ser secretária porque foi uma área que eu escolhi. E quando a gente consegue escolher a profissão, a gente é mais feliz. Então, você desenvolve o trabalho melhor, você se empenha mais, você não vê muitas dificuldades no trabalho. Por isso que eu acho que é vantagem para mim, que escolhi ser secretária. Oi, meu nome é Isabela. A Escola Gratuliano de Freitas é a única escola que tem o curso de magistério? Aqui em Guaratuba, ele é o único colégio que ensina o curso de formação de docentes, que nós chamamos, né? Em Guaratuba é o único colégio. Mas nós temos também Paranaguá, algumas escolas, Curitiba, a região metropolitana, tem várias outras, que, aliás, a profissão está sendo cada dia mais difundida, né? Os próprios profissionais que já se formaram na área de pedagogia, já passaram na fase de formação universitária, já estão pós-graduados, tudo, frequentemente nos procuram para fazer um pós-médio de magistério, porque ele forma muito bem as pessoas para a sala de aula. Quanto tempo dura o curso do magistério? O curso de magistério, Eduardo, ele dura hoje, no novo ensino médio, 3 anos. Então, durante esses 3 anos, o aluno adquire o conhecimento para ingressar no ensino do ensino fundamental 1, que a gente chama, são as séries iniciais até o 5º ano, né, no novo ensino médio. Nós tínhamos antes 4 anos, mas agora ele foi reduzido a 3 anos, porém a carga horária é praticamente a mesma, mas nós temos aulas online, tem mais aulas no contraturno. Então agora com 3 anos o aluno sai formado professor para lecionar nos primeiros anos das séries, né? Oi, meu nome é Heitor. Que função a senhora tem no Colégio Gratuliano de Freitas? Então, Heitor, a minha função como secretária, ela é bem extensa. Eu particularmente, Simone, né? Tem mais 4 pessoas que desempenham a mesma função que eu. Mas o meu trabalho é basicamente atendimento direto do público que chega, né, para fazer matrícula, pegar uma documentação. Eu cuido da parte de merenda escolar, que é um sistema bem complexo, todo de prestação de contas, com o que chega de merenda, o que sai, quantas refeições por dia, o que foi servido no cardápio. Isso também é parte do trabalho da secretaria. Eu cuido da parte de folha-ponto dos funcionários e professores, quem que faltou, quem que não está dando aula hoje porque está doente, tem atestado médico, tem que mandar para perícia. A parte também de falta dos alunos por atestados médicos, também sou eu quem faço. Mas dentro da secretaria tem muitas funções, né? E aí os outros funcionários dividem comigo e a gente meio que faz de tudo um pouco, mas é determinada a função para cada um ser responsável por aquela área. Oi, meu nome é João Gabriel. Por que vocês fizeram um curso do magistério? Então, João Gabriel, eu escolhi vamos dizer assim, participar do magistério, porque eu queria ser professora. Eu ainda quero ser professora.
Com o magistério, eu percebi que teve estágios. Os estágios, eles não dão experiência, que nem eu faço estágio aqui no Moisés. E aqui no Colégio Gratulino, eu escolhi também porque eu gosto muito de crianças. Eu gosto muito de ensinar, ajudar. E é por isso que eu entrei no magistério. Meu nome é Eloá. Você tem parentes que são professores? Eu tenho o meu padrasto, inclusive foi por ele que eu resolvi fazer o magistério. Ele me deu aula de educação física. E quando eu conheci ele, foi aí que eu resolvi. Depois, quando eu fui crescendo, eu sempre gostei de como ele me dava aula. Eu via aquela magia de hoje tem educação física, então hoje eu quero ir para a escola, porque eu gostava daquela aula, do jeito como ele dava aula, e isso que me inspirou em ir atrás de fazer o curso de formação de docentes. Oi, meu nome é João Augusto. A minha pergunta é: qual é a diferença do professor de hoje com o professor do passado? O professor do passado, ele é, vamos dizer assim, muito tradicionalista. Vamos dizer assim, tradicional. O jeito tradicional de antigamente, realmente as carteiras não estão mais juntas, vamos dizer assim, eram tudo separadinho. Assim, tudo filas normais. Agora está sendo diferente. Nós estamos aprendendo, no caso, a ensinar como brincadeiras, de forma mais lúdica. Algo que, vamos dizer assim, que antes era tudo no papel. Antes era, vamos dizer, você tinha que ficar decorando para aprender. Para tentar aprender, vamos dizer assim. Agora está sendo bem diferente. Agora vocês têm os materiais pedagógicos, que tem jogos com palavras. E isso mesmo que, vamos dizer assim, essa diferença do tradicional, vamos dizer assim, diferença de antigamente, né? A forma que os professores ensinavam. Agora os professores estão, vamos dizer assim, vendo mais a opinião dos alunos, né? Por exemplo, no magistério, nós aprendemos a forma crítica. Vamos dizer assim, a questionar. Agora os professores estão ensinando mais os alunos a questionar. Antes os alunos têm que ficar escutando o professor, vamos dizer assim, aceitar tudo o que ele está ensinando, vamos dizer assim. Não que o que o professor, vamos dizer assim, não esteja ensinando não seja errado, mas, por exemplo, assim, às vezes é só aquilo. Se você tem uma dúvida, às vezes a criança não perguntava, ficava só naquilo. E é isso. Oi, meu nome é Poliana. Minha pergunta é: em sua opinião, como está sendo a educação no Brasil? Oi, Poli. Na minha opinião, tá havendo muitas dificuldades, né? A educação está encontrando muitas dificuldades, principalmente porque as crianças hoje em dia estão muito focadas nas telas de celulares, na televisão, e não conseguem ter a atenção. E é uma coisa que precisa ser muito trabalhado hoje em dia, é a atenção da criança. Porque se você não tem a atenção da criança, ela não vai desenvolver a aprendizagem. Então, é uma coisa que está dificultando muito a educação hoje, é a atenção das crianças por conta dessas tecnologias de hoje em dia. Oi, meu nome é Cauê, eu tenho uma pergunta para falar. Quando você estava estudando no Moisés Lupion, você pensava em fazer o magistério? Cauê, então, eu sempre gostei muito de ter esse contato. Eu lembro que tinha as oficinas que a gente participava ali na Semana da Criança, e eu sempre achava muito legal aquelas meninas grandes, e hoje eu me tornei uma menina grande. Então, quando eu venho aqui, agora que eu estou estagiando aqui no Moisés Lupion, e eu encontro as professoras que me deram aula, é mágico, assim, ver como o tempo passou rápido. E eu não imaginava, assim, eu confesso que eu queria, mas eu não imaginava que eu chegaria onde eu estou hoje. E é muito legal ver isso, trabalhar, ter colegas que um dia já me ensinaram, isso é muito legal. Olá, o meu nome é Davi Rafael e a minha pergunta é: quais são os maiores desafios que os professores enfrentam em sua vida? Então, Davi, o desafio para um professor, né, na minha opinião, no caso, é assim, a atenção dos alunos mesmo, conseguir atenção. Porque, como a Camille tinha dito, a maioria das crianças são mais focadas nas telas, vamos dizer assim, né, telas. E hoje em dia
as brincadeiras, muitas brincadeiras antigas, muitas coisas que nós queremos fazer para as crianças, está sendo muito difícil de chamar atenção. Está sendo muito difícil, assim, sabe? Porque, às vezes, alguma coisa que passamos no papel, as crianças se distraem, né? Às vezes não conseguimos atingir aquele objetivo que queremos com tais atividades. Esse é um dos nossos desafios, né? Vamos dizer assim, desafios que eu enxergo, né? Estagiando. Um desses é a atenção da criança. E também, um deles, o desafio é para as crianças que têm deficiência, TDAH, enfim, surdos. E essa é uma das dificuldades que temos também deles, vamos dizer assim, alcançar, compreenderem o objetivo deles, compreender vamos dizer, saber se eles estão aprendendo o que nós estamos passando. E é isso. A primeira parte termina por aqui. Você pode assistir quando quiser através do nosso site Litorânea FM ou pelo nosso canal, pelo YouTube Litorânea Play. Tchau, pessoal, e até sábado que vem. Fiz errado ali. Avisa quando pode começar. É tudo junto assim? Coisa assim? Tem que falar tudo junto? Tá bom. É que eu esqueci. Ai. Quando for, daí tu fala assim, faz assim pra ele. Uma breve desculpa. Dá para começar? O Rádio Litorânea nas escolas chegou ao fim. Você pode ver e ouvir pelo nosso canal no YouTube, o Litorânea Play. Até a próxima edição!